Alô, alô, seja muito bem-vindo ao Identidade Solitária Podcast, o podcast mais solitário deste Brasil. Bom, chegamos aos 100 inscritos, né? Caraca, que marco. Se um dia eu chegar aos mil inscritos, eu vou ficar, caraca, fiquei muito feliz por ter chegado a 100 inscritos. Bom, a gente já passou de 100, né? 100 tem um pouquinho. Tenho mais de 100 inscritos já. E isso é bom, cara. É bom, significa que mais gente foi alcançada pelo canal e, bom, de qualquer forma isso é bom. Se esses novos inscritos estão ou não acompanhando, aí é outros 500. Mas que de alguma forma chegou até eles, chegou. Então, né, só temos o que comemorar, né? Agora, como chegou eu não sei. Como vocês viram aí, eu fiz 2 lives semana passada. Uma na segunda, eu acho. Acho que foi numa quarta e outra na sexta. Ou foi uma na segunda e outra na quarta. Não lembro. Sei que teve um espaço de um dia. Acho que foi uma na segunda ou na quarta. Bom, ao total foram 3, né? 2 na segunda e uma na quarta. Provavelmente. Eu fiz elas meio pra testar, pra ver qual seria a melhor forma de estar fazendo uma live, né? E eu testei na segunda de uma forma e na terça, ou na quarta de outra. E na de quarta ficou um pouco melhor. Dá pra fazer, né? É isso. Quando quiser fazer uma live, é só pum, clicar um botão. É isso. Aprendi. Demorou um pouco, mas aprendi. Tem umas coisinhas ali que eu quero fazer que não dá. Tipo, ver um vídeo. Parece que a minha internet não tanca. Ou é o meu PC que não tanca. Os dois não tancam. Aí isso aí fica pra depois. Quando virar um pobre proletariado, quando eu tiver um pouco de dinheiro, aí eu troco a internet e compro um PC um pouco melhor. Aí o meu PC um pouco melhor vai rodar o vídeo. E a internet vai deixar o meu PC rodar o vídeo. Bom, é isso. Seja muito bem-vindo. Semana passada, não lembro qual foi o tema que eu falei. Não lembro qual foi o tema que eu falei. Deixa eu tentar lembrar aqui. Não, do Ralph foi semana retrasada, né? Bom, eu queria dizer que eu não lancei podcast no dia que era pra lançar, um sábado, porque eu já tinha feito as 2 lives e as 2 lives tinham conteúdos bem legais. A primeira, principalmente, tinha um conteúdo bem interessante sobre luta. Então, bati um papo com a galera que tava lá. E quem tá ouvindo esse podcast tava lá na live, cara, coloca um ponto aí no comentário aí pra eu saber quem é. Eu tava conversando com os moleques lá. E foi um bate-papo bem interessante. A gente conversando, um deles eram até soldados do exército. O cara tinha que acordar cedo porque tinha que estar cedo lá no batalhão. Isso aí. Vida de homem. Agora deixa eu lembrar, cara. Não tô lembrando. Ralph. E depois do Ralph, quem foi? Vou olhar agora, cara. É isso, eu não tô lembrando de jeito nenhum. Reclamação, cara. Foi isso que foi o tema. Reclamação. Sempre soube. Reclamação. Bom, tu fez o exercício? Isso é importante saber. Tu fez o exercício? E se tu tá ouvindo esse e não ouviu o outro, bom, ouça o outro. Faça o exercício e depois volte aqui e diga se você fez ou não. Bom, é importante fazer esse exercício, eu já expliquei porquê. E vamos tocar o barco. É isso, reclamação. O que eu vou falar hoje pode ter um pouco a complementar, né? Hoje eu vou falar sobre
comportamento. Eu vou falar um pouco sobre o comportamento. Na minha visão. E espalhar um pouco para ver se vocês conseguem entender. Vamos falar agora de comportamento católico. Bora lá. Tô com esse minuto de silêncio porque eu tô vendo exatamente como é que eu vou começar essa conversa, né? Geralmente esse tipo de conversa que eu tenho sobre esse assunto, ele se passa em alguns determinados... em algumas determinadas fases, né? Então começa com alguns outros assuntos para até chegar a esse. E aqui, como eu tenho que falar diretamente sobre esse assunto, é meio estranho. Vamos lá, ver se eu consigo tirar isso um pouco da cabeça e passar pra você que tá me ouvindo. Socorro. Rapaz, eu tô respirando muito mal, viu? Deixa eu pensar, bora lá. Por que eu decidi começar sobre os católicos? Porque, cara, a gente, católico, né, tem que se ajudar. A verdade é essa. Tem que se ajudar, então eu vou ser o seu colega. Não vou dizer amigo, não vou dizer irmão, vou dizer colega. O seu colega que vai te dar um toque aqui, entendeu? Vou te dar um toquezinho pra ver se tu muda um pouco, entendeu? Ver se tu faz uma autoavaliação. É isso. Então vamos começar por aí. Faça uma autoavaliação de você mesmo. É isso. Primeiro, vamos falar sobre sensacionalismo. Não sei qual tipo de católico que tu é, ou se tu é católico. Bom, se você for, seja bem-vindo. Se você não for, bom, tudo bem, talvez eu chegue até você. Vá, talvez você se encaixe em algum dos outros grupos aqui. E pode ser que você conheça algum católico. Pode ser que isso possa ajudar ele. Veja, ser católico são vários fatores. E não é ideia desse episódio falar sobre o que é catolicismo, o que é ser católico, não. É sobre um pouco do comportamento, como eu já disse. Então, bom, o sensacionalismo, o que tem a ver com isso? Tem muitos católicos que acreditam, por exemplo, nas aparições de Nossa Senhora. Bom, muitos, como eu digo, eu falo assim como se houvesse gente que não acreditasse. Bom, dependendo da aparição, tem alguma outra pessoa que não acredita. Vamos dizer que todos acreditam nas aparições de Nossa Senhora. E todas as aparições de Nossa Senhora, ok. E aí o que acontece? Qual o sensacionalismo aí? Nossa Senhora pede pra consagrar a Rússia e não consagra. Os tentáculos da Rússia se espalham e aí tem aquele C que termina com ismo no final, vermelho, né? Aquele negócio vermelho, martela, foice, se espalhou, chegou até a China e plano de dominação do mundo, enfim. Aí chegam os católicos, começam a encher o saco com isso, encher o saco com isso, encher o saco com isso. Bom, tudo bem. Não vou negar que isso não aconteceu. Isso aconteceu. Não sei se vocês já conseguiram entender o ponto, entendeu? É basicamente assim. Deixa eu ver se eu ajeito aqui. Bom. Comportamento chato, cara. Para de ser chato. É isso. Esse sensacionalismo demais se encaixa naquela descrição dos falsos profetas. Veja. Nossa Senhora, ela veio dar uma mensagem, não foi para malucos, entendeu? Ela veio dar uma mensagem para as pessoas que têm fé. E essas pessoas que têm fé, elas não ficam escondidas debaixo da cama com medo e aterrorizando todo mundo, entende? Vou ver se eu consigo trazer outro exemplo de católico. Bom, para os novatos, existe como é que eu posso chamar?
Eu vou dizer assim, eu não gosto de falar muito dessas coisas, cara, porque eu sou um cara meio reservado com a religião, entende? Quaisquer problemas que minha religião tiver, ou igreja, seja o que for, comunidade, seja o que for, eu não gosto de falar, entende? A não ser que seja algo muito óbvio que todo mundo já saiba, mas eu não gosto de falar, não gosto de usar essa palavra, esse termo. Mas todo mundo sabe que existe uma crise na igreja. E como eu não gosto de passar por isso sozinho, bom, saiba os protestantes que existe também uma crise na igreja de vocês. Abraço. Existe uma crise dentro da igreja católica. E dessa crise há diversos componentes, diversos fatores, diversos sujeitos, diversos culpados, diversos acusados, enfim. O ponto é, ela existe. E dentro desta crise há lados. Há padres de um lado, padres de outro, bispo de lado, bispo do outro, cardeal de um lado, cardeal do outro, papas de um lado, papas do outro. Então, bom, lógico, o papa vai ser o mediador para lidar melhor com essa crise. Outra conversa. Não quero entrar nesse assunto, como eu já disse, eu sou um cara bem reservado com esse tipo de coisa. O que eu estudo, o que eu vejo, o que eu sou aconselhado. Não gosto de sair espalhando assim para qualquer pessoa que não tem um preparo. E aí a gente chega lá. Ó o homenzinho passando. Lá vai ele passando. Bom, e aí existe os carismáticos, existe os tradicionalistas, né? Assim que eles chamam. E existe o que não sabe de nada, que não tá fazendo nada, entendeu? Que só vai pra missa uma vez perdida, ou vai pra missa todo domingo, não tá nem aí, não se mete em nada, não quer saber de nada, ponto, acabou. Que é o católico médio. Não sabe o que tá acontecendo na igreja, não quer saber, não tá nem aí, escuta o sermão, quando sai da igreja, já esqueceu o sermão. Seja bem sincero, tu também já saiu da igreja e esqueceu o sermão que eu sei, cara, eu sei. Meu amigo, eu era coroinha. Tinha domingo que eu ia pra missa 3 vezes. Eu escutava o mesmo evangelho 3 vezes. E às vezes era o mesmo padre, era o mesmo sermão. E eu não lembrava do sermão. Até hoje eu tenho uma dificuldade pra lembrar de sermão. Isso eu tenho que te dizer. Alguns sermãos eu lembro assim bem. Vou lavar o homenzinho de novo. Eu vou fazer uma reclamação pra essa empresa. Eu vou dizer assim: vocês podem abaixar essa sirene um pouquinho? Incomoda, cara. Eu vou ligar pra essa empresa. Alô, tudo bom? Quem fala é o Barros aqui do Identidade Solitária Podcast. Eu gostaria de dizer que meus ouvintes estão muito incomodados com esse barulho deste homem que está promovendo a segurança de casas protegidas pelos senhores. Eu gostaria de pedir que ele abaixasse pelo menos aí 2 pauzinhos aí do volume, tá? Isso ajudaria bastante. O bandido saberia que ele tá chegando, tá bom? E a gente também. Só que menos. Ai. Retornando. O que acontece? Dentro dos tradicionalistas, como eu já expliquei o negócio de Nossa Senhora, existe aqueles que levam totalmente como uma superstição. Alguns levam com boa fé, que a maioria leva com boa fé, mas tem aquela minoria, entendeu? A minoria que estraga, é a minoria que vai causar briga, que vai xingar em comentário, entendeu? Bom, essa minoria é chata. O que acontece? Ver se eu consigo explicar. Eu tô tentando aqui juntar as palavras certas pra ver se você consegue entender. Bora lá. O que acontece? Tradicionalista briga com carismático. Carismático briga com tradicionalista. Tradicionalista briga com católico médio, porque o católico médio não faz nada. Carismático também, porque o católico médio não faz nada. Bom, imagine um triângulo. O A briga com o B e o C briga com o B e o A. E o B não briga com o A nem com o Z. O B só quer correr do triângulo, entendeu? É isso.
E vamos lá. Vamos ver se eu consigo desenvolver. Tudo bem, eu não vou dar todas as características como identificar um católico chato. Não, cara. Não, tu já sabe como é que faz isso. Eu vou lá explicar o óbvio. Já explico o óbvio demais aqui. Bom. Ai, não fecha essa celular. Tem que saber quanto tempo de podcast tem, cara. Pelo amor de Deus, me ajude. Bom. Qual é o problema disso? Afinal, né? Por que eu vou falar desses comportamentos? O problema é não agir. Entende? Pronto, aqui eu vou conseguir desenvolver. É no não agir. O católico que é tradicionalista, a gente gosta de tacar o pau no tradicionalista, né? Porque nós vamos dividir aqui, tacar o pau em todo mundo. O problema tá no não agir. Eu já falei sobre reclamação aqui. Falei sobre um pouco de vaidade, né? Lá no Ralph. Já falei sobre narrativa humana. Já falei um pouco sobre silêncio, música, entende? Falei sobre algumas coisas aqui e agora eu vou te dar uma outra ideia em outro podcast. Vou ver se eu gravo em seguida. Bom, eu já falei bom umas 50 vezes. O problema tá no não agir. E ficar preso no mundo das ideias. No mundo das ideias, cara. Antes era só tua cabeça. E quando era só tua cabeça, causava um mal menor. Quando sai da tua cabeça, esse mundo das ideias, ele se desenvolve num celular, tá? E o que acontece? Acontece a militância. Aquelas pessoas do Twitter cancelando umas às outras, bom, são pessoas que estão presas na sua própria cabeça. E ficar preso na própria cabeça e não fazer nada te coloca num nível de humanidade um pouco mais abaixo do que você poderia ser. Estando no nível de humanidade um pouco mais baixo do que poderia ser, você está mais perto de ser um animal, propriamente dito. Estando próximo de ser um animal propriamente dito, bom, você vai fazer duas coisas que o animal sempre gosta de fazer: fugir da dor e amar o prazer. Ponto. Entendeu essa parte? Ok. Vamos falar aqui dessas pessoas, esses católicos, né? Que a gente estava mencionando. Esse tradicionalista, ele vai para a missa tridentina, a missa gregoriana, missa no rito extraordinário, a missa de sempre. Quais são os outros nomes? Nem lembro os outros nomes, mas são esses nomes que chamam, que é a mesma missa que era a missa do pré-concílio, né? Tem isso também, a missa pré-conciliar. Aí tem uns carismáticos que alguns vão para a missa tridentina, né? Alguns tal, outros não vão, não gostam, acham muito esquisito. Aí ficam só na missa nova, ordinária, pós-conciliar. Quais outros nomes? Eu não lembro. Missa de Paulo VI, esse tipo de coisa. Essa missa, que é a missa que é celebrada nas igrejas normais. Não que as outras não sejam normais, mas na maioria das igrejas. Pronto. Em português, o padre de frente pro povo, casula gótica e tudo mais. Bom. E aí, o que acontece? Esse católico, ele fica militando pra cima das outras pessoas. E esquece de pontos essenciais. Tem uma frase, cara, acho que vai se encaixar perfeitamente. Eu vou pegar agora. É um artigo e eu acho que eu vou conseguir linkar tudo. Eu sei que foram 20 minutos da tua vida aqui. Eu tô tentando explicar uma ideia que não tá saindo bastante. Por vários motivos que essa ideia não tá saindo. Ora, por eu não ter me preparado tanto para falar sobre isso, ou por ter feito uma abordagem que eu não tô acostumado a fazer. Eu acho que é os dois casos. Eu não tinha me preparado tanto, feito pelo menos anotado um ponto ou outro, e
usei uma abordagem que eu realmente não costumo usar para explicar essa ideia de você sair do mundo das suas ideias e ir para a ação, sair desse comportamento um pouco mais animalesco de fugir da dor e amar o prazer, buscar o prazer, esse animalesco de brigas, entende? E discussões desnecessárias de uma vida vazia e sem sentido, tá? Que é basicamente isso que acontece na maioria dos casos. Vou pegar aqui o artigo do professor Olavo de Carvalho. Olavo. Ele tá bem aqui, tá até separado. Bom, o nome do artigo pra fazer cunha aí de costume e como esperado do professor Olavo. Olha onde é que tem uma barata, cara. Uma barata bem aqui. Vou matar. Calmou. Pausa e um corte. Aqui vocês podem notar. Voltando, o título é Como se tornar um gostosão intelectual. Tem na internet, cara, é só procurar aí no Google. É uma paginazinha só. São poucos parágrafos. 9 parágrafos só. Uma folhinha. 5 minutinhos de leitura. É um artigo que foi escrito para o diário alguma coisa, nem lembro mais o que era. Bom, tu encontra ele no seminário de filosofia, no site, né? www.seminariodefilosofia.org. Vou ver se eu não tiver com preguiça, eu coloco aí na descrição o link para tu ler e me acompanhar. Eu vou ler e comentar, porque isso aqui se encaixa muito, né? Eu nem me lembrava mais, mas é isso. Se encaixa muito. Eu vou ler logo aqui o ponto que me interessa, depois eu volto e leio tudo com vocês. Vou de 5 minutos de leitura. Vamos lá. Aqui é o item B. Bom, ele tá falando aqui de umas correntes aqui que ele vai tirar uma onda, né? E explicar como é mais ou menos. Vou chamar de tirar uma onda, tá? É uma síntese. Esses 3 pontos são uma síntese do Brasil atual, que está dividido em muitos grupos, em que você, infelizmente ou felizmente, consegue dar diversas características onde todos os membros têm elas e a maioria não foge delas. E a maioria busca essas características e só fica confortável depois de atingi-las. Isso é normal de grupos, naturalmente, mas significa de uma pobreza de um patriotismo, tá? De um verdadeiro patriotismo. Item B. O aristotélico tomismo. Aqui já entra a brincadeira, tá? Aqui já entra a zoação, aristotélico tomismo. Porque você já dá a entender que é algo muito de uma importância filosófica muito grande para a sociedade, para o mundo, a história em geral. A gente que aristotélico tomismo, né? Já ouve que já consegue entender, ligado a Aristóteles e Santo Tomás de Aquino. Bom, e aqui ele já ataca a facada. Né? O aristotélico tomismo, sem Aristóteles nem Tomás, que ninguém é de ferro. E que ele já entra com a brincadeira, que ninguém é de ferro. Para tornar-se autoridade na matéria, vá até a paróquia mais próxima, confesse uns pecados quaisquer, não os piores, é claro, e saia falando mal dos protestantes, dos narizes e dos esquisitões como eu. Isso vale por um PhD em filosofia escolástica pela Universidade de Navarra. Aqui eu não sei se Navarra é uma brincadeira ou se essa universidade existe mesmo, tem alguma referência. Essa é uma referência, só que eu não faço ideia de qual é. Eu tenho que até procurar depois. Qual é a brincadeira aqui? Vá até a paróquia mais próxima, confesse uns pecados, saia falando mal dos protestantes. É assim que acontece. Mas não só para os católicos. Entre na igreja mais próxima,
se congregue lá, converse com o pastor, depois você falando mal de Maria e os seus seguidores, né? Que é assim que eles chamam os católicos. Maria e seus seguidores. Tome algumas red pills e saia falando mal de todo mundo. Assista um vídeo de MGTOW, saia falando de mulher. Entendeu? Veja 2 vídeos sobre feminismo, saia falando mal de todos os homens. Ponto. Essa é a sociedade. Veja 2 minutos de alguma coisa, tome partido por ela, defenda até a morte e você será feliz e terá um sentido na sua vida. Bom, síntese do nosso Brasil, do nosso submundo, na nossa esgotosfera, machosfera, mulher esfera, terra plana, de tudo, cara. Se resume nisso. E sobre esse comportamento que eu quero falar é exatamente isso, cara. É esse comportamento de que você fica preso em significados quadrados, por assim dizer. Veja, eu vou falar um pouco aqui sobre a linguagem, rapidamente. A linguagem, as palavras, ela detém um poder, por assim dizer, entre aspas, coloque aspas, não leve para substituição, sobre a realidade, sobre as coisas. Uma pessoa que fala muitos palavrões, geralmente você pode perceber que para qualquer coisa ela fala palavrão. Pega essa poxa aí, esse caraca aqui, entendeu? Liga essa poxa, porque eles perdem um pouco do sentido do nome das coisas. Se você não sabe o nome das coisas, você não consegue defini-las, não consegue explicar seu significado. Se você não consegue defini-las, explicar o seu significado, não sabe o nome delas, você não consegue se expressar. Se você não consegue se expressar, bom, aí nós já entramos aqui num problema essencial para a humanidade, comunicação. Se você não sabe se expressar, você também não sabe identificar seus problemas, justamente porque você não sabe dar nome a eles. Se você não sabe dar nome a eles, você não sabe como encontrar a cura desses problemas, resolvê-los. Se você não sabe como resolvê-los, bom, os problemas continuarão a existir. E daí você ficará triste, fraco e morrerá também triste e fraco. Bom, eu acho que vocês conseguiram entender um pouco do que eu quis falar, né? É um comentário um pouco sucinto, trouxe para minha realidade, católico, sobre esses comentários chatos de internet. Vou dar alguns pontos práticos. Número 1. Ignore-os, ou se for ler-os, leia somente. Não comente nesse comentário ou nesse vídeo. Só vejam. Veja como as pessoas se degladiam a assistir de camarote, o pessoal brigando, discutindo, se xingando. Depois, bom, só reflita, entendeu? A partir daquela realidade. Mas o número 1, nunca dê atenção. Eu não tô dizendo aqui, não dê atenção tradicionalista. Não, cara, eu tô falando em geral, entende? Veja, você pode pegar um padre tradicionalista, como ele chama, eu não gosto de usar esse nome, cara. Eu tô usando mesmo só pra você entender. Um padre que reza missa tridentina. E você pode ir lá, aprender muito com o padre. E se você sair um pouco daquele canal, por exemplo, que você vai aprender com o padre, entrar num canal mais carismático, tiver um padre lá, um padre explicando, você também às vezes consegue aprender com aquele padre. Se você não conseguir aprender com aquele padre, bom, fique somente no padre que você estava aprendendo, pedindo conselho e tudo. Não fique mudando direto. Mas a gente já explicou aqui sobre ficar mudando assim, direto, de direção. Você acaba se perdendo. Então, escolhe uma direção e ponto. E se o pessoal fica brigando, discutindo, ignora. Não vale a pena. Entende? As pessoas, elas estão presas no mundo das ideias, como eu falei. No mundo das ideias delas. Não na religião propriamente dita. Não é a verdadeira religião. Entende? A religião catolicismo.
Em vez de se ajudarem, estão brigando e se dividindo. Uma das melhores estratégias do tinhoso é dividir e depois destruir. Quem fica fraco é mais fácil de destruir. Vocês podem ver como está a igreja hoje. Então vamos ler esse artigo aqui do Olavo para ver se eu consigo desenvolver melhor esse podcast. Não ficou tão bom quanto eu queria, realmente não ficou, mas eu acho que deu para entender. E aqui depois eu entro sobre outros pontos. Acho que de acordo aqui com o que for seguindo eu consigo entrar mais. Então vamos lá. Como tornar-se um gostosão intelectual, por Olavo de Carvalho. O grande benefício social das filosofias prontas, é que basta aderir a uma delas da boca para fora, sem mesmo precisar conhecê-la. E isso vale para tudo. Quando ele diz filosofias prontas, são aquelas coisas que são muito fáceis de você abraçar, entende? Ele vai dar exemplo, né, do liberalismo, aristotelicotomismo, marxismo. Você vai ter também esoterismo, várias outras coisas, cara. Entende? Ele cita aqui esse aristotelicotomismo, vamos chamar assim um catolicismo falso. O que é um catolicismo falso? Que é fácil de abraçar, assim como também há protestantes bons que criticam esse protestantismo falso, que é aqueles de esquina em esquina que tu encontra sem tradição alguma. Algumas igrejas protestantes têm um pouco de tradição, não é muita não, é um pouco mesmo. Entende? Assim como se encontra igrejas católicas que deveriam estar fundamentadas em cima dos nossos 3 pilares: escritura, tradição e magistério. E algumas só estão fundamentadas apenas no magistério e na Bíblia, nas escrituras. Algumas só estão fundamentadas só na escritura. Esquecem a tradição, esquecem o magistério. O que é muito, não é pouca não. E eu sempre dou o exemplo de que imagine que você pega uma tauba, coloca um pilar sobre ela, e essa tauba fica balançando para um lado e para o outro. Entende? Essa tauba, ela não consegue ficar reta, porque não tem os 3 pilares que seguravam ela. Só tem apenas um. E ela fica balançando. Às vezes ela cai, às vezes ela sobe, ela fica balançando para um lado e para o outro. Entende? É tipo você tentar segurar seu caderno com uma caneta. Entende? Você bota seu caderno deitado e tenta segurar ele com uma caneta. Vamos continuar aqui a ler. Bom, se precisar conhecê-la, instantemente o cidadão se eleva ao estatuto de fiscal das filosofias alheias. O que acontece? O catolicismo ia lá chamar o protestante de herege. Pronto, era esse ponto que eu ia chegar quando eu falei sobre palavras que têm um certo poder sobre a realidade. Porque quando você chama uma pessoa de herege, você declara um dos maiores crimes, assim, um dos maiores pecados, vamos chamar assim, que uma pessoa pode fazer. Se uma pessoa é herética, a pessoa comete heresia. Tudo bem, todos os protestantes são hereges, tá? Protestantismo é uma heresia, todos são hereges. Mas o ponto quando você afirma e aponta o dedo para uma pessoa, seu herege, e não sei, cara, essa palavra tem um poder muito grande e que foi usada tanta, que ela perde o significado dela. Assim como a palavra genocida perdeu o significado e outras palavras que vão perder seu significado por serem usadas demais sem conhecimento. E as pessoas não xingam só os hereges de hereges, até aqueles que não são, elas xingam também. Bom, filosofias alheias, com direito a julgá-las ex cátedra. Para quem não sabe, ex cátedra é aquela... o Papa e tudo mais, que o Papa faz aqueles seus pronunciamentos ex cátedra, que é sem não é o Papa infalível, então é sem... Enfim, o Papa é infalível. Quando ele faz um pronunciamento em ex cátedra, o Papa é infalível. É 1h56 da manhã, cara. Não espero que eu fale muita coisa com sentido. E então, sentir-se lindo, maravilhoso, um perfeito gostosão intelectual. O que acontece?
três correntes de pensamentos, por serem as mais citadas na mídia, com a admirável brevidade dos escritos jornalísticos, e também porque a classe dos professores universitários não as ignora de todo. Tem sido no Brasil as mais frequentadas por aquelas criaturas que aí encontram o reconforto de uma prótese cultural. Aquilo que eu tinha falado, cara. Sinônimo de uma sociedade doente, sem um patriotismo verdadeiro, sem uma cultura. Uma prótese cultural capaz de dar, a baixo preço, uma aparência de solidez às suas vacilantes identidades pessoais. Pessoas que não têm uma personalidade construída, uma personalidade forte, ruídas na base por um pai relapso e uma mãe opressora, ou vice-versa. Então são essas correntes. Ele começa com o item A, o marxismo. O marxismo compreendido no seu sentido mais elástico, que não implica nenhum contato, nem mesmo manual com as obras de Karl Marx. Porque ele já entra aqui naquele ponto do esquerdista que nunca leu Karl Marx e se diz comunista. É o normal, principalmente com um brasileiro que não lê. Então, dando-se por satisfeito, no mais das vezes, com um vago e delicioso sentimento de pertinência à parte mais progressista e iluminada da espécie humana, adquirido na prática assídua de greves estudantis, ou seja, o cara não aprende o comunismo lendo o Karl Marx. Ele aprende o comunismo no meio de toda a confusão, de toda aquela greve, manifestação e tudo, e aí ele vai se sentindo mais comunista e mais comunista, embora ele nem saiba o que é, mas ele vai se sentindo até que ele pensa e confunde aquilo com um sentimento, entende? E aquilo entra nele como se fosse o próprio ser dele. E na frequentação diuturna de rodinhas de violão e uma jamba. O aristotélico tomismo, já falei. O liberalismo iluminista, materialista, cientificista, no qual se pode adquirir uma formação completa mediante o dicionário filosófico de Voltaire, mais alguns capítulos seletos de A Sociedade Aberta e Seus Inimigos de Sir Karl Popper, acho que é Popper, e uma ou duas entrevistas do Dr. Richard Dawkins no YouTube. O cara se torna liberal assistindo um vídeo no YouTube. E liberal é muito chato. Eu acho que dos três, acho que o liberal é o mais chato. Bom, ele entra aqui com os últimos parágrafos, né? Você já entendeu aí a ideia do artigo. Uma quarta corrente de ideias é a dos tradicionalistas guinonianos, evolianos e duginianos. Mas ela é bem menos popular que as outras três. Mas essa corrente de ideias aqui, ela está presente na esgotosfera, tá? E na machosfera e tudo mais. Na Red Pill, ela está presente. Quem não sabe, Guénon, Évola e esse último aqui eu não conheço, mas o Guénon e o Évola eu conheço e já foi citado muitas vezes por aqui. Bom, é menos popular porque seus membros praticam segredo iniciático, que consiste em esconder-se debaixo da cama com medo do Kali Yuga, e jamais ser vistos em parte alguma, nisto consistindo precisamente o ritual de ingresso nessa comunidade de elite. É os caras que, quando ele diz comunidade de elite, porque essas pessoas realmente se consideram a elite, entende? Não é só porque você sabe meia dúzia de frases prontas sobre Red Pill que você é Red Pillado, cara. Não é porque você acha que porque você quer morar no mato, que o seu sonho é morar no mato, que você vai morar no mato. O ponto é esse. Sejamos sinceros, sejamos essa realidade. Uma hora tu vai ter que encarar e crescer e virar homem, né? Pra morar no meio do mato não é muito difícil. Não é muito fácil. É bem tranquilo até. Só exige algumas coisinhas. Maturidade, tempo, dinheiro, local. Saber se você vai ter mulher, filhos, como você vai resolver os problemas deles quando estiverem doentes,
machucados. Como você vai lidar se tiver uma chuva forte e você perder o que você plantou? Você não ter animal para comer, para matar e comer? Bom, e aí você fica imaginando assim quais são os problemas que você pode enfrentar. Não tô dizendo, cara, que é para você não ir só porque vai ter problemas. Problemas existem. O problema é que vocês romantizam demais isso. Qualquer pessoa de inteligência mediana, inferior ou nula pode se inscrever nos quadros de uma dessas 4 militâncias mediante simples declaração escrita, oral ou mental e transfigurar-se imediatamente em seu porta-voz, autorizadíssimo, passando a verberar os adversários reais ou irreais das ditas cujas, com palavras de fogo desferidas quais mortíferos pedardos celestes, desde os cimos imortais do Orkut ou do Facebook, aqui eu acrescento, ou do Instagram, do YouTube, do TikTok, o imprudente que não tenha tido a oportunidade ou desejo de se dissolver sua individualidade pensante num desses grupos de referência, ou que sinta a natural dificuldade humana de reduzir sua experiência do mundo às fórmulas mais simplórias e autoprobantes que neles se cultivam sob o nome de filosofia, de teologia, de ciência ou de sabedoria esotérica, será inelutavelmente chamado de fascista, ou seja, todo mundo que for discordar deles, será chamado de fascista ou de herético ou fanático religioso. E além do terceiro, chamado de profano. Pelo quarto, vai ser chamado de profano. Bom, conclui-se. Feito isso, os membros de cada uma das agremiações se cumprimentam. Cara, trava aí. Feito isso, os membros de cada uma das agremiações se cumprimentarão efusivamente, celebrando a vitória da solidariedade comunitária sobre a intolerável pretensão individual de investigar a verdade da situação concreta. Bom, o que significa? Esses caras, eles nunca vão procurar a verdade, eles só querem uma coisa pronta, fácil, rápida, decorada, que eles possam sair por aí sendo felizes e falarem para todo mundo o que eles são, o que eles gostariam de ser e o que eles querem fazer. Bom, seja muito bem-vindo a essa realidade brasileira, essa é a realidade nas redes sociais. E você já sabia disso, porque você é um cara red pilado, né, meu? Você é um cara red pilado. Você luta contra o sistema, né? Embora o sistema nem faça ideia de quem você é, mas você luta contra o sistema. Vamos voltar aqui. Bom, e aí você vai se deparar com diversos comentários, diversos comportamentos. Desses comportamentos meio malucos, e você tem que saber número 1, se você quiser ler, faça por sua conta e risco. Número 2, não leia. Não leia. Ignore-os. Terceiro, não deixe com que sua vida se esvaia sem sentido. Faça com que sua vida ecoe pela eternidade. Faça com que a sua história não seja desnecessária. Entende? Eu tava conversando com uma guria que eu conheci. E ela falando que ela gosta muito de política. Que ela ama muito política e tudo. Vou botar ama, é uma paixão. Entende? Uma paixão de jovem. Que ela foi me perguntar, tu é de direita ou é de esquerda? Aí eu disse, nenhum dos dois, entendeu? Eu sou eu. Eu não quero me colocar. Eu vou parecer meio professor, meio isentão, meu. Não, mas eu disse, eu não me coloco, não me encaixo em nenhum dos dois. Eu sei, e tu também sabe o que acontece por trás disso. Não é que os dois são lados da mesma moeda ou não são, dane-se, eu nem ligo. O problema é esse, eu não ligo. Eu só ligo pelo que importa.
Eu não consigo mudar a política, entende? Eu não consigo dizer se o Papa é herege ou não. Eu não consigo dizer se o pastor tá mentindo ou não. Eu só consigo fazer o que eu consigo fazer. O que eu vejo, toco, consigo mudar, entende? O que são essas coisas? Trabalho, estudo, família. Essas coisas são as coisas mais importantes. A família é a coisa mais importante. Depois você vem aí seu trabalho, seu estudo. Essas coisas são importantes. Deus. Então vem Deus, família, trabalho, estudo. Porque essas coisas são importantes. Essas coisas que dão sentido. Essas coisas que vai ecoar. Como assim? A forma de como você tratou o outro. As pessoas, elas vão contar a sua história, cara. As pessoas vão contar a sua história. Vão contar, os seus netos contarão. Ah, o vovô, ele era aquilo, isso, aquilo. Ele era muito bravo. Ele era muito gente boa. Ele era simpático com todo mundo. Ele ajudava muitos outros. Essas histórias, cara, elas serão contadas. Essas histórias serão contadas. Essas histórias que valem a pena ouvir. Não discussões sobre presidente bom, presidente mau, o que tá acontecendo lá na puta que pariu, lá na Ásia, no Oriente Médio. Dane-se, cara, o que importa é o agora, o hoje, a nossa realidade, entendeu? Você já ouviu o podcast que eu falei sobre excesso? Bom, isso é um exemplo, é uma continuação, um complemento sobre excesso. Estar reclamando de tudo te deixa fraco. Estar em excesso de informação te deixa confuso. E se tu fica confuso, tu fica fraco. Estar direto em discussões sobre assuntos que estão fora do seu controle te deixa ansioso. Se tu fica ansioso, tu fica fraco. Tá vendo como as coisas são simples? Tá vendo como as coisas são fáceis? Tá vendo como entender esses comportamentos de internet é tranquilo de entender e tranquilo de correr e se esconder desse tipo de coisa? É tranquilo. Se uma pessoa tá discutindo na internet sobre a grande mão, o grande nariz, o grande pé, dane-se, cara. Dane-se. É bom saber porque tu fica mais ligado. É bom saber pra você entender um pouco mais a lógica das coisas, entender um pouco mais sobre a história. É bom, é ótimo. Mas tu ficar preso a isso, aí já não é bom. Aí tu já entra em vários outros fatores. Aí tu fica maluco. Tava conversando recentemente com outra pessoa. E aí eu disse que eu particularmente, eu, Barros, Apolo, eu não curto muito a galera do chat, por exemplo, do Nova Vertente, do Menino William, do Viriato. Eu não curto tanto, entendeu? Eu participo dos grupos, né? A galera, converso, não converso muito, converso quando dá pra conversar. E acho que o grupo que eu converso mais, e eu nem converso muito, é no grupo do Sank, do Sank Boy. Então, eu vejo, cara, muita gente brigando por coisas desnecessárias, conversando com coisas desnecessárias. Cansei de ver católico brigando sobre o Concílio Vaticano II, sobre o Monsenhor Marcelo Lefebvre, qual outro, falando sobre o Papa, e discutindo sobre o concílio. E o que eu sei sobre o concílio é o que eu sei, entendeu? Vocês não vão me ver falando sobre o concílio por aqui. Só se eu for falar sobre Pilar do Ocidente, qualquer coisa assim, eu nem acho que eu vou falar sobre isso. Foge do que eu quero ensinar pra vocês. Foge do que eu quero passar pra vocês. O que eu quero passar pra vocês é... Eu não sei se encaixa essa palavra, não, mas eu ia dar um exemplo, mas não. O que eu quero ensinar pra vocês é montar a nossa própria vida, cara. É isso. Montar a nossa biografia, montar a nossa história, montar o nosso dever, nosso agir, entende?
eu tô ajudando em qualquer pessoa que vem, chega pra mim, pede ajuda, eu tô ajudando, cara. De mudar, ter um estalo na vida, mudar um pensamento, não virar a chave, entendeu? Se afastar dessas coisas. E minha voz tá dando uma falhada porque eu tô com a garganta seca. Eu vou dar uma beber água aqui. Então, se afaste desse tipo de coisa que te deixa maluco, entendeu? Se tu tá vendo, sei lá, tu tá assistindo série demais, por exemplo. Bom, assistir série demais entra naquele quesito de excesso de informação, excesso de muito estímulo. Dá um tempo pro teu cérebro para processar isso, assim como tu que está vendo aí, acompanhando um monte de conteúdo, um monte de cara. Bom, escolhe alguns caras e dá um tempo nos outros, entendeu? Se todo mundo posta podcast semanalmente, como eu, como Andremocracia, como os podcasts que tem do Nova Vertente, entende? Como o Petri, vários outros caras aí, soltam podcast semanalmente. Esses caras, eles não vão parar de postar e sempre fica gravado. Então, dá um tempo, cara, pro teu cérebro, pra tua mente, pra teu corpo, pra tua alma. Dá esse tempo, porque esse tempo vai ser essencial para algumas coisas. Primeiro, absorver e entender a informação que tu teve. É muito provável que tudo que tu veja, tudo que tu assista, tu não consiga entender tudo, absorver tudo. Tu já entendeu isso? Provavelmente tu já ouviu episódios mais de uma vez. Isso é bom, dependendo do episódio, dependendo do que tu tá ouvindo. Isso é bom, te ajuda a absorver, te ajuda a decorar, te ajuda a entender. Às vezes, naquela semana, tu tava com a mente X, que não tava conseguindo entender tanto, mas na outra semana tu tava com uma mente mais Y. E aí tu captou, porque tu passou por algumas experiências e pum, deu pra entender um pouco melhor. E daqui a alguns anos, quando tu for escutar de novo, pode ser que tu tenha outro toque e entenda melhor, porque tu passou por muitas experiências. Então dá esse tempo pro teu cérebro e evita discussão na internet, tá? Eu já ensinei a fazer jejum de música, fazer um tempo em silêncio, umas meditações em silêncio. Já ensinei a fazer jejum de reclamação e eu tô ensinando agora a fazer jejum de opinião. Passa uma semana sem dar a tua opinião, a tua opinião sobre as coisas na internet. Mas são fatos, não opiniões, dane-se. Uma semana sem ser chato na internet. Uma semana. Esse é o ponto que eu queria chegar. Jejum de opinião. O professor Olavo, que foi o cara que eu li o artigo dele aqui, eu acho bem engraçado, eu achei bem interessante a ideia que ele pegou, e o brasileiro só entende assim. Então, nessa base da ironia. Então, ele ensina que passem 10 anos. Eu acho que são 10 anos, eu não lembro direito. Mas são alguns anos. Em jejum de opinião. Fique fortinho, estude, aprenda, trabalhe, mas não dê muita opinião. Só se alguma pessoa vier te pedir opinião. Mas mesmo que ela venha te pedir, se for necessário que você não dê essa opinião. Entende? Seja bem conservador com essa opinião. Guarde pra si. Não saia dando aí essa opinião pra todo mundo. Nem pra qualquer coisa, nem pra nada. Isso te torna fraco, cara. Isso te torna mesquinho. Te torna... Entende? Isso aí que eu falei, fraco, mesquinho. E se tu fica fraco e mesquinho, cara, tu já não consegue lidar mais com a tua vida. Entendeu? Não consegue mais lidar com a tua biografia, com a tua história. Entende? Eu já ensinei vários fatores aqui que, cara, tu não vai ver ninguém falando isso aqui por aqui. Todo mundo tá preocupado em falar de putaria, mulher. Quem tá envolvido em putaria? Falar de putaria, mulher, jogo, falar sobre teoria da conspiração, tudo mais. Não tô dizendo se é ou não teoria da conspiração, dane-se, cara, tô dando um exemplo. Tô exemplificando, colocando tudo num quadrado pra ver se tu consegue entender. Todo mundo tá preocupado em falar disso, cara.
Falar de dinheiro, falar de investimentos é bom, tá? Isso é bom. Mas não é só isso que molda um homem, não é só isso que molda um homem. Não é sobre só uma tradição esotérica de tribalismo que molda um homem. O homem ele precisa saber dessas coisas básicas, entendeu? Entender essas posições que eu venho passando ao longo desses dias, ao longo nesses últimos meses aí. Vaidade, entendeu? Falei sobre vaidade, história, todo esse tipo de coisa vai juntando aí. Falei montar a sua própria história. Tudo isso vai se juntando até que você consiga fazer um aglomerado de, posso dizer, de ferramentas que você consiga lidar. Esse é o ponto. Esse é o ponto porque que esse canal existe. Passar essas ideias, esses ideais, essa conversa. Desde ao momento que eu fui conversando com você, eu fui organizando as informações na minha cabeça que eu queria passar. Que no final chegou ao ponto que eu nem lembrava que eu ia falar. Que era o jejum de opinião. Então faça o jejum de opinião. Comece hoje. Uma semaninha só sem dar opinião. Uma semaninha. Não é difícil. É só não comentar em nada. Não falar com ninguém sobre esse tipo de assunto. E ficar focado ali, ó. Junta esse jejum de opinião. Se tu não fez o jejum de reclamação, junta os dois. Geralmente a reclamação tá disfarçada de opinião. Junta os dois, que aí tu descobre, tá? Pois bem, esse foi um podcast mais ou menos do Identidade Solitária. Vou ver aí se eu tô com preguiça ou não e vou deixar o artigo do Olavo pra tu ler. E eu deixo alguma outra coisinha aí. Tamo junto. É só o começo.